Bom, galera, tudo beleza? Seguinte, a gente vai começar agora a falar um pouquinho do currículo, né? Das teorias de currículo, dos fundamentos que estruturam o currículo, né? Os componentes que fazem parte de uma determinada proposta de currículo. E falaremos também posteriormente dos princípios epistemológicos do currículo, das chamadas teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas de currículo e as interferências desses princípios epistemológicos na construção das propostas curriculares aí na atualidade, né? E propostas essas que são elaboradas pelos mais diferentes sistemas de ensino espalhados aí pelo nosso país. Então, o primeiro tópico que a gente vai começar abordando é o que está aí na tela: concepções e elementos estruturantes do currículo. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho do que é o currículo, algumas caracterizações acerca do currículo, as origens do currículo, a origem do termo currículo, enfim. E aí depois a gente vai falar de outros elementos também ao longo dessa videoaula, dessas duas primeiras videoaulas de currículo, dentre elas a hierarquia do currículo, né? Então, ou seja, se existe um currículo na escola, esse currículo de cada escola, ele é construído a partir do quê? Então, quais são as origens no que se refere à proposta curricular em matéria de organização da educação brasileira e como que esse currículo vai, através de etapas ou níveis, chegar justamente nas chamadas propostas curriculares escolares, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos começar, vamos na tela. Primeiro tópico, primeiras aproximações das concepções de currículo. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que o currículo, a palavra currículo, ela vem do latim curriculum. Curriculum. E curriculum significa corrida, ou pista de corrida. Então, esse termo, ele tem origem na Grécia Antiga e que designava a corrida, ou pista de corrida, né? Demonstrando aí, em parte, essa evolução, esse desenvolvimento pessoal, profissional de cada indivíduo, né? De cada cidadão. Então, ou seja, o percurso formativo que cada um de nós, enquanto seres humanos, seguimos ou caminhamos aí ao longo da nossa trajetória de vida. Tá joia? Vamos lá no segundo tópico na tela. É importante conceituar currículo em um sentido mais amplo, na perspectiva de que ele inclui toda a vida e os programas educativos propostos pela escola. Então, quando se fala de que o currículo abrange toda a vida do indivíduo, nós estamos falando de aspectos informais, assim como dos programas educativos propostos pela escola, que já podem ser traduzidos em elementos o quê? Formais, né? O chamado currículo formal. Então, quando se fala de currículo formal, é o currículo que se dá nos ambientes educacionais institucionalizados, né? Em particular, no caso, os ambientes escolares. Quando se fala de abranger elementos da vida do sujeito, do cidadão, nós estamos falando também que o currículo ele abarca as experiências, as vivências, os saberes, os conhecimentos, sejam eles formais ou informais, e que nós adquirimos aí ao longo do nosso dia a dia, ou seja, ao longo da nossa trajetória formativa enquanto seres humanos. Voltando lá no tópico, né? Inclusive aquelas atividades extraclasse realizadas pelo aluno. Atividades que, por exemplo, podem ser inclusive aí orientadas ou propostas pelos próprios docentes, né, em sala de aula. Mas não é somente isso. Ele inclui também valores, convicções e as práticas sociais associadas aos indivíduos que dele participam. Portanto, a gente pode concluir que o termo currículo ele é muito mais abrangente do que a gente pensa, né? Já caiu em prova algo relacionado a mais ou menos isso daqui. Vamos pegar aqui uma afirmativa que diz assim:
O currículo pode ser considerado uma relação de conteúdos programáticos a serem desenvolvidos pela escola. Essa afirmativa é uma afirmativa falsa, é uma afirmativa errada. E por que ela é errada? Porque quando você diz que o currículo é uma relação de conteúdos programáticos, você restringe em demasia o conceito de currículo. O currículo, portanto, ele é muito mais abrangente, muito mais amplo do que uma mera relação de conteúdos programáticos. Então, quando se fala de conteúdos programáticos, nós estamos aí enfatizando apenas um dos elementos ou um dos componentes que fazem parte, portanto, de uma determinada proposta curricular. Tudo bem? Vamos lá na tela. Primeiramente, vale observar que o currículo ele é um termo polissêmico, né? Então, o que é um termo polissêmico? Abrange vários significados. Vários conceitos. Então, quando a gente for, por exemplo, estudar os princípios epistemológicos do currículo, quando a gente for abordar lá teorias tradicionais, teorias críticas, teorias pós-críticas, a gente vai perceber que dependendo da perspectiva, dependendo da corrente pedagógica, dependendo dos princípios epistemológicos que abarcam aquele currículo, ou aquela proposta, aquele desenho de proposta curricular, o currículo ele tem um sentido distinto do outro, tá certo? Então, o currículo, de acordo, ou tomando por base aí diferentes correntes e diferentes autores, o currículo ele abrange diferentes significados. Vale ressaltar também que o currículo ele acaba recebendo influências específicas de determinadas áreas. É como se eu dissesse o seguinte: o currículo no meio jurídico ele é visto de uma forma diferente, por exemplo, do currículo no meio pedagógico, tá certo? Assim como há uma diferenciação do currículo no meio, por exemplo, da saúde, né, ou das ciências da saúde. Então, o currículo, de certa forma, ele tem similaridades, né, uns com os outros, propostas umas com as outras, assim como também existem especificidades as quais vão trazer algumas diferenciações no que se refere, portanto, às conceituações, aos entendimentos do currículo. Tudo bem? Então, é um termo polissêmico, vamos lá na tela. O currículo ele é compreendido como uma prática cultural determinada pelo contexto dos sujeitos, podendo se materializar em ambientes formais, né, como a escola. Então, aqui a gente tem, dentro das escolas, uma educação de base formal, consequentemente o currículo também é de base formal, mas também em outros ambientes educativos considerados como não escolares, né? Então, por exemplo, quando se fala de ambientes educativos não escolares propriamente ditos, nós temos aqui, por exemplo, a igreja, nós podemos enfatizar os ambientes de trabalho, né? O que nos traz aí a ideia ou a concepção de uma educação de base não formal. Lembrando que a gente não pode confundir o conceito de educação não formal e educação informal. Então, educação informal, família, casa, né? Então, a relação que nós, enquanto filhos, por exemplo, temos com os nossos pais e vice-versa, né? Então, ou seja, essa é uma educação de base informal, educação que se dá dentro dos lares, dentro dos ambientes familiares. Diferente, por exemplo, do conceito de educação não formal. A educação não formal, ela tem uma sistematização e ela tem, portanto, uma intencionalidade. Só que ela não é promovida ou realizada em ambientes educativos institucionalizados, como é o caso da escola, que passa a ser, por sua vez, um espaço de educação formal, tá bom? Então, percebam que o currículo, ele acaba abrangendo esses três diferentes espaços educativos. Sejam os espaços ditos formais, sejam os espaços compreendidos como não formais e os espaços educativos informais, beleza? Então, voltando aqui na tela, outra coisa importante que a gente tem que
enfatizar aqui nesse tópico é o seguinte, que o currículo ele é compreendido como uma prática cultural. Então está aí uma relação importante entre currículo e cultura, tá? Lembrando que cultura abrange diferentes o quê? Conjunto de diferentes hábitos, valores, costumes, linguagens de diferentes sociedades. Então, cada sociedade tem tipos e níveis de cultura, tá certo? E aí a gente também tem que enfatizar que, dependendo das sociedades, essa cultura, esses elementos culturais, eles podem ou não estar, né, ou ser equivalentes, ou serem elementos antagônicos, né, o que vai, inclusive, causar aí uma certa comparação no sentido de que muitos indivíduos acabam segmentando a cultura em alta cultura e baixa cultura. Ou seja, aquilo não serve para mim. Então, se aquilo não serve para mim, isso daí já começa a gerar aí alguns contrapontos ou alguns elementos no que tange a questão do preconceito cultural, né? Então, o currículo, ele deixa muito claro, inclusive as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais, enfatizam muito a importância da diversidade cultural. E essa diversidade cultural, ela faz com que o currículo seja não apenas enriquecido, mas também faz com que o currículo se torne um instrumento norteador de uma grande complexidade, já que ele tem que adequar e estruturar e, ao mesmo tempo, levar em consideração essas diferentes culturas sem esse tipo de segmentação, no sentido de estabelecer o que é alta cultura e o que é baixa cultura, né? Então, até numa perspectiva que nós chamamos de perspectiva pós-moderna, né? Que defende justamente essa premissa de que não existe alta e baixa cultura. O que deve existir é o respeito, e o que a própria Lei de Diretrizes e Bases acentua no que se refere ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né? Então, ou seja, enfatizando novamente aí a importância da diversidade e da heterogeneidade cultural nos espaços educativos, sejam eles escolares ou não escolares. Bacana? Então, voltando aqui na tela, só, portanto, enfatizando a importância da relação entre currículo e prática cultural. O currículo, na visão de José Carlos Libânio, né, figura corriqueira aí nas provas de conhecimentos pedagógicos, o currículo, na visão de Libânio, é o conjunto de vários tipos de aprendizagens, aquelas exigidas pelo processo de escolarização, mas também, então, aquelas exigidas pelo processo de escolarização, dando uma ideia formal do currículo, mas também aqueles valores de comportamento, atitudes que se adquirem nas vivências cotidianas na comunidade. Então, valores, comportamentos, atitudes que adquirem nas vivências cotidianas na comunidade, na interação entre professores, alunos, funcionários, nos jogos e no recreio e outras atividades concretas que acontecem na escola ou em outros ambientes não escolares, trazendo também a perspectiva do currículo nos espaços não formais, assim como nos espaços informais. Então tá aí um conceito amplo, né? Um desses diferentes conceitos, já que nós dissemos aí agora há pouco que o currículo, portanto, é um termo polissêmico, portanto, que abrange ou abarca diferentes significados. Vamos lá. Agora falando da relação entre ideologia e currículo. Não dá para a gente falar de currículo sem falarmos dos aspectos ideológicos que permeiam ou que estão por trás aí de uma determinada proposta curricular. Para que a gente possa compreender a importância dessa relação, a gente precisa enfatizar o conceito de ideologia. Ideologia que foi uma temática amplamente discutida por um teórico italiano, educador italiano de base marxista, chamado Antônio Gramsci, né?
Então, é uma das bases aí teóricas de quem quer estudar um pouquinho mais aí o conceito, né, da ideologia e a relação entre ideologia e hegemonia. É bom, inclusive, a gente identificar essa diferença, né, de ideologia e hegemonia. O próprio Gramsci dizia que a ideologia abrange o quê? Um conjunto de ideias. E a ideologia, enquanto você está num nível ideológico, num discurso de nível ideológico, nós estamos não só respeitando as ideias do outro, como nós também estamos o quê? Ouvindo, apreciando, e aí aquela velha história. A sua ideia pode ser diferente da minha, mas a gente não vai entrar o quê? Num embate no sentido de perdermos uma amizade ou no sentido da gente partir para uma agressão física, etc, etc. Então, nível de ideologia, nós estamos aí atuando num nível dialógico, tá? Diálogo permanente. Então, um debate dialógico, um debate de ideias. Quando entra na questão hegemônica, a hegemonia já é o quê? Uma prevalência, uma sobreposição de ideias. Então, é como se eu dissesse o seguinte, a minha ideia ela é a correta, a sua é a errada, tá certo? E se você não mudar de ideia, a gente vai entrar no embate, que pode ser um embate, inclusive, físico, um embate agressivo. Então, ou seja, a hegemonia é a sobreposição, a ideologia não. A ideologia é o diálogo, tá certo? Então, quando se fala da relação do currículo, nós estamos falando da relação do currículo conceitualmente com a ideologia e não currículo e hegemonia. Apesar de que quando a gente for fazer um estudo das teorias críticas, muitos teóricos já diziam o seguinte, que o currículo ele pode funcionar tanto como um instrumento ideológico como um instrumento hegemônico, ou seja, de manutenção do status quo, né, de aparelho ideológico a serviço do Estado, como diziam respectivamente Bourdieu, Passeron e Althusser, tá? Então isso daí também é um papo aí que a gente vai avançar aí nas próximas videoaulas, tá bom? Voltando aqui para a tela, então a ideologia pode ser concebida como um sistema articulado de ideias, valores, crenças, etc., que traduz a maneira própria de pensar e viver de um grupo social. Na prática, ela apresenta as explicações para a compreensão das situações históricas vividas por esse mesmo grupo. A ideologia sugere ou apresenta aos indivíduos uma ideia de normalidade e de naturalidade na forma como as relações sociais acontecem. Então é aquela velha história. Esse conjunto de ideias, ele acaba interferindo diretamente em uma determinada proposta curricular. Lembrando que esse conjunto de ideias, ele pode ter uma conotação política, sociológica, econômica, cultural, educacional e por aí vai, tá certo? Então o currículo, na verdade, ele não está numa redoma. O currículo, ele não é um documento neutro, pelo contrário, é um documento recheado ou repleto de implicações ideológicas, nessas mais diferentes esferas aí, dentre as que nós acabamos de citar, tá bom? Voltando aqui para a tela, a relação entre cultura, multiculturalismo e currículo. Então, primeiramente, vimos que a cultura, e a gente vai reforçar essa ideia, né, do conceito de cultura, de que a mesma corresponde a toda a expressão da vida do homem. Assim, ela engloba, entre outros aspectos, saberes, tradições, crenças, comportamentos, instituições e valores materiais e espirituais de um determinado grupo social. Inclusive, quando se fala de valores espirituais, nós estamos falando de valores religiosos, né? Então, ou seja, percebamos que a cultura ela abrange um conjunto de elementos, os quais estão diretamente incluídos em uma determinada proposta curricular. Portanto, não dá para a gente analisar o currículo sem fazer uma análise da cultura de uma determinada sociedade, de uma determinada comunidade escolar. Tudo isso, obviamente, vai interferir direto ou indiretamente na condução e na construção de uma determinada proposta de currículo. Voltando para cá, aí
visto o conceito de cultura, vamos falar um pouquinho do multiculturalismo, né? Então, o multiculturalismo parte do princípio de que nenhuma cultura pode ser vista como inferior à outra. Foi o que a gente falou agora há pouco. Não há essa distinção entre alta cultura e baixa cultura. Pelo contrário, na visão pós-moderna, tudo culturalmente é válido. Então, o pós-modernismo está diretamente associado ao conceito de multiculturalismo. Vamos até destacar isso daqui, tá? Então, vamos aqui na tela destacar a relação do conceito de multiculturalismo com o pós-modernismo, que foi um movimento, né, cultural, literário, enfim, artístico, que surgiu ou que é oriundo da segunda metade do século XX. Segunda metade do século XX. Beleza? Então, afinal, cada uma delas possui diferenças que as singularizam e, portanto, as colocam em uma condição de relevância própria e não em posição de hierarquia em relação a qualquer outra. Portanto, não nivelando ou hierarquizando o que é alta e o que é baixa cultura. Tá bom? E depois, quando a gente for analisar também as chamadas teorias pós-críticas de currículo, a gente vai perceber que as teorias pós-críticas, elas também estão diretamente integradas ao conceito do multiculturalismo, né? Tanto é que em prova aparece muito assim, de acordo com a perspectiva multiculturalista de currículo. Quando se fala de perspectiva multiculturalista de currículo, nós estamos enfatizando as chamadas teorias pós-críticas. E depois, quando a gente for estudar e analisar aí os princípios epistemológicos, a gente vai entender o porquê dessa relação aí. Aí, continuando, o currículo escolar deve incorporar as tradições de diferentes grupos sociais que foram sistematicamente excluídas da escola, como a cultura negra, a cultura infanto-juvenil, a cultura rural, dentre outros elementos, né? Então, tá aí uma outra premissa que faz com que nós relacionemos o termo do multiculturalismo, né, esse currículo multicultural, com as chamadas teorias pós-críticas de currículo, as quais surgiram a partir dos anos 90 aí no mundo. Beleza? Então, pessoal, com isso nós finalizamos aí o primeiro bloco da videoaula e em breve a gente vai iniciar o nosso segundo bloco, que vai trazer aí como temática principal as chamadas manifestações do currículo nas práticas pedagógicas, tá bom? Então, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.